Você já parou para pensar que absolutamente tudo no universo está girando? A Lua gira em torno da Terra. A Terra gira em torno de si mesma e, ao mesmo tempo, orbita o Sol. O Sol, por sua vez, também gira. Ele percorre um trajeto ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea também orbita o centro de gravidade do chamado Grupo Local de Galáxias, que inclui mais de 50 delas. E esse grupo todo ainda está girando dentro de uma estrutura ainda maior, o superaglomerado de Virgem, e por aí vai. Uma rotação dentro da outra, como se fosse um balé cósmico sem fim. Até para fazermos viagens espaciais, o giro é essencial. Antes de pousar na Lua, por exemplo, as naves precisam primeiro entrar em órbita, tanto ao redor da Terra quanto do próprio satélite, para então fazer uma descida controlada. E não pense que esse movimento é exclusivo das grandes escalas. No universo quântico, também existe giro. Elétrons giram em torno do núcleo dos átomos. E mais do que isso, cada partícula subatômica tem o que os físicos chamam de spin. O spin é uma propriedade fundamental, como se fosse o DNA do movimento de uma partícula. Ele não é exatamente um giro físico como estamos acostumados a imaginar, mas sim uma espécie de momento angular intrínseco, como a massa ou a carga elétrica. No caso do elétron, esse spin cria até um pequeno campo magnético ao seu redor. Prótons, nêutrons, antipartículas, todas têm spin, e essa característica é inseparável delas. Desde o momento em que uma partícula é criada, ela já nasce com esse movimento próprio, que depende de sua densidade e energia. Agora, conforme essas partículas foram se agrupando, se tornando maiores com o passar do tempo, reunindo matéria graças à gravidade, elas passaram a adquirir também um momento angular. Esse momento angular é o que determina se um objeto gira sobre seu próprio eixo ou se orbita em torno de outro corpo, como a Terra faz com o Sol. Aliás, essa tendência ao giro tem um efeito curioso. Ela dá forma esférica aos objetos no espaço. Isso porque a gravidade faz com que a massa de qualquer corpo tenda a se concentrar no centro. E quanto maior a massa, mais ela atrai o que está ao redor. Aí talvez você se pergunte, por que os planetas simplesmente não colidem uns com os outros? A resposta é que se tudo estivesse parado, realmente tudo tenderia a se concentrar num ponto só e colidir. O universo, então, perderia o seu equilíbrio. Mas a verdade é que nada está parado. Tudo se move. As velocidades dos corpos celestes são diferentes, e isso cria uma dança de movimentos, uma coreografia que segue uma regra poderosa: a inércia. A inércia é a tendência de um corpo continuar em movimento, ou em repouso, a menos que uma força externa haja sobre ele. E no espaço, onde praticamente não há atrito, esse movimento se conserva por um tempo enorme. É o que chamamos de conservação do momento angular. Por causa dessa conservação, os corpos no universo continuam girando e orbitando, seja em trajetórias circulares, seja em órbitas elípticas. Às vezes, é verdade, essa dança pode ser interrompida por uma colisão, mas mesmo nesses casos o momento angular se mantém. Ele apenas é redistribuído. No espaço, como o vácuo não é totalmente vazio, as velocidades também se somam ou se anulam, dependendo da direção dos objetos. E isso nos leva a uma conclusão fundamental. Não existe repouso absoluto. Quer um exemplo? Se a Terra fosse destruída por algum evento catastrófico, seus pedaços continuariam girando ao redor do Sol. Eles manteriam o momento angular que herdaram do planeta original. Felizmente, isso não está nos nossos planos próximos. E mesmo que a rotação da Terra esteja diminuindo aos poucos, por causa da influência gravitacional da Lua e da resistência tênue do espaço, isso ainda vai levar bilhões de anos. Muito antes disso, o Sol já terá esgotado seu combustível e deixado de existir, e a humanidade, provavelmente, já terá partido há muito tempo. Com esse conhecimento, conseguimos entender que qualquer objeto interestelar que entre no nosso sistema solar, para chegar até aqui, precisa ter sido lançado com uma velocidade altíssima, tão alta que consiga superar a força gravitacional de seu próprio sistema. O objeto Oumuamua, por exemplo, que ainda não sabemos de onde veio, mas temos a certeza de que a velocidade que ele atingiu para sair de seu sistema foi extremamente alta. Isso normalmente só acontece após eventos explosivos, como colisões ou a morte violenta de uma estrela.
Isso se chama velocidade de escape. Já ouviu falar sobre ela? Basicamente, é a velocidade mínima que um corpo precisa alcançar para se libertar da gravidade de outro corpo celeste. Por exemplo, para escapar da gravidade da Terra, seria necessário atingir 11,2 km por segundo, o equivalente a mais de 40 mil km por hora. Mas mesmo nessa velocidade, ainda estaríamos presos ao Sol, girando com a Terra em sua órbita. Para fugir completamente do nosso sistema solar, aí o buraco é mais embaixo. Seria preciso atingir 43,5 km por segundo. Só que essa velocidade absurda não se mantém constante. Conforme o objeto se afasta, a gravidade do Sol vai puxando e freando, diminuindo a velocidade gradativamente. Por isso, mandar uma sonda para fora do sistema solar não é tão simples assim. Foi justamente por isso que, no caso da sonda Voyager, os cientistas apelaram para uma estratégia engenhosa: a assistência gravitacional. Em vez de usar só combustível, eles aproveitaram a gravidade dos planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, para dar verdadeiras estilingadas, impulsos gravitacionais em sequência, para ganhar velocidade sem gastar mais energia. Essa técnica funciona porque, na física, a energia se conserva. Então, se quisermos lançar um objeto com velocidade suficiente para se tornar interestelar, ou seja, deixar o sistema solar e vagar pelo espaço, basicamente temos duas opções. Ou usamos manobras geniais como essa, ou dependemos de explosões colossais como supernovas, que arremessam matéria a velocidades inacreditáveis. Mas e se a gente quiser ir mais longe? Nossa galáxia também tem uma velocidade de escape: 537 km por segundo, o equivalente a 1.980.000 km por hora. Isso mesmo, precisamos alcançar quase 2 milhões de quilômetros por hora para escaparmos da gravidade da nossa galáxia e viajarmos rumo a outras galáxias. Até agora, já entendemos um pouco sobre por que os objetos giram, como a gravidade atua e o papel da conservação do momento angular. Mas tem uma pergunta que não quer calar: por que tudo no universo gira desde o início? De onde veio esse impulso original? Será que o próprio universo começou girando? Essa é uma dúvida que ainda intriga os cientistas. Alguns estudos sugerem uma leve assimetria, uma pequena maioria de galáxias parecendo girar em um mesmo sentido, algo em torno de 1% a 2% de diferença. Isso pode ser apenas um viés observacional, mas, se confirmado, poderia indicar uma direção preferencial no universo. Pode parecer pouco, mas é significativo. Especialmente porque, se o universo tivesse começado em perfeito equilíbrio, a lógica diria que deveríamos ter metade das galáxias girando em cada direção. Esse leve favoritismo por um dos sentidos pode indicar que, sim, o universo teria começado com uma rotação inicial. E isso mudaria bastante coisa. Inclusive, alguns teóricos sugerem que essa rotação original poderia estar ligada à energia escura, aquela misteriosa força que acelera a expansão do universo. Talvez o que chamamos de energia escura seja, na verdade, o efeito de uma força centrífuga colossal, gerada pela rotação do próprio universo. Essa ideia, porém, não tem nenhum suporte observacional, ou seja, sem provas diretas disto. Pesquisas feitas com a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquela luz primordial do Big Bang, não detectaram sinais claros de que o universo esteja girando. Só que isso não descarta a possibilidade. Talvez ele esteja girando tão lentamente que simplesmente não conseguimos perceber. Do mesmo jeito que, no passado, nossos antepassados nem imaginavam que a Terra girava sobre si mesma. Aliás, há estudos que sugerem que o universo poderia completar uma volta sobre seu próprio eixo a cada 6,3 bilhões de anos. É um número tão colossal que para nós parece mesmo que tudo está parado. E se formos além, entrando no terreno da especulação, será que o nosso universo poderia estar girando dentro de outro sistema maior, como um planeta dentro de um sistema solar? E se o multiverso for uma estrutura onde diversos universos giram e até colidem entre si, como planetas, gerando eventos cataclísmicos como o Big Bang? Interessante, não? A verdade é que podemos continuar especulando infinitamente e por enquanto não chegaríamos a uma resposta concreta. Mas uma coisa é certa: quanto mais a ciência avança, mais o universo se mostra estranho, complexo e surpreendente.
parece uma engrenagem gigantesca, perfeitamente ajustada. E nós, seres humanos, somos só uma pequena peça dessa imensa maquinaria cósmica.